Ele está denunciando um dos sistemas mais perversos do Brasil. Bom, vamos trabalhar, já que está se falando nesse assunto. Ele chefia a equipe de Ghostbusters, caça-fantasmas, na CPI do PC. Vou conversar com o deputado Jackson Pereira. Você que entende de fantasma, eu trouxe os meus 3 fantasminhas aqui do programa. Jackson, olha que bonitinho que eles são, né? Eu vi isso numa vitrine, não resisti. Só que esses não fazem mal. Não, esses não fazem mal. Eu não resisti e trouxe aqui. Eu vou aproveitar a sua presença aqui para dar um fantasminha desses aqui de presente para você, tá? Que ele seja um pouco um símbolo de que tudo que vocês estão fazendo lá. Ah, muito obrigado. Na CPI. Tá? Geralmente eu não me desfaço dessas coisas, porque eu sou ciumentíssimo disso. Mas eu não resisti. Você sentou aí, eu tô te dando o fantasminha. Tá bom? Muito obrigado, João. Ele serve também como saleiro, ele serve... Esse aí, deixa eu ver o que é. É um saleiro, pimenta, né? Que no dos outros é até refresco, mas aí... Agora, só que na hora que a gente senta na mesa, olha esse fantasma, se lembra do PC. Aí perde o apetite. Isso é verdade, mas pelo menos não esquece do PC. Ô, Jackson, eu tava lendo esse fax aqui e... Realmente, eu acho que houve... O nosso querido presidente, ele, nesse momento, se excedeu a utilizar as cores do Brasil, né? Porque não é negócio de ufanismo, nem falso patriotismo, não. Mas aquilo está ligado no inconsciente coletivo do povo verde e amarelo, né? É a seleção canarinho, são as feras do Saldanha. Qualquer manifestação verde e amarela para a gente... Eu, por exemplo, se eu viajo e vejo uma bandeira brasileira, realmente eu me emociono. Aquilo mexe com a gente. Não podia ter escolhido uma outra cor? Qualquer, branco, por exemplo, do lençol do fantasma, ou... qualquer outra cor. Eu acredito que o presidente teve um momento a mais de infelicidade, porque não dá para mexer com as cores do país. Ou seja, o verde estão queimando as matas e o povo está ficando amarelo, não é? Não é? Você percebeu como está diferente as cores que simbolizam o nosso país? Mas o povo soube, no momento certo, responder à altura. Nós vimos as cidades inteiras não coloridas, mas vestidas de preto, e a resposta foi dada à altura. E eu creio que isso vai ter um significativo muito grande no decorrer dos próximos dias, quando a Câmara Federal haverá de apreciar o pedido de impeachment. Ô Jackson, eu pedi inclusive que a produção convidasse você, eu tenho visto você na televisão, eu vi os primeiros depoimentos que eu vi sobre CPI, sobre tudo isso, os primeiros que eu vi na televisão foram feitos por você. E você me pareceu uma pessoa super equilibrada, super sensata, sem nenhum envolvimento passional na coisa, né? E por isso mesmo eu achei muito importante o teu depoimento aqui. Além de ser uma pessoa que conhece a fundo o assunto de cheques, sistema bancário, quer dizer, de ser estamos falando aqui com um especialista. Eu tive vivência. Teve vivência da coisa, um deputado que teve vivência da coisa. Passou pela sua cabeça que o volume de cheques misteriosos pudesse ser tão grande? Jamais, Jô. E eu gostaria até de comentar um detalhe interessante com você. Domingo passado, eu peguei para examinar os cheques, 4.000 cheques, de um preposto de doleiro, um laranja, lá do Rio de Janeiro, o Jorge Luiz Conceição, e não podia imaginar que aquele rapaz, um contínuo, que ganha salário mínimo, pudesse, em pouco mais de um ano, ter movimentado 74 milhões de dólares na sua conta. E
Eu olhava cheque 74? por 74 milhões de dólares, um contínuo movimentou em um pouco mais de um ano. E eu olhava os cheques, percebia que tinha uma bomba explosiva ali, porque não estavam apenas cheques ligados ao esquema PC. Existiam outros cheques. Eu até propus ao presidente Benito Gama que logo que termine a CPI, a gente venha a incinerar toda aquela documentação que não tinha ligação com a CPI, para que a gente possa jogar aquilo fora, porque não tem relacionamento, né? Eu creio que nós não podemos também expor pessoas que não tinham nada a ver com o esquema PC em função desse trabalho da CPI. Mas são pessoas que não tinham nada a ver com o esquema PC, mas cujas contas passavam pela mão mas que utilizavam o doleiro, né? Sei. Utilizavam o doleiro. Esse rapaz que assinava, ele mesmo assinava os cheques ou era usado o nome e o... Não, ele mesmo assinava. O que acontece muito é que normalmente os doleiros, quando não tem uma conta fria, uma conta fantasma, eles pegam um contínuo, uma faxineira, abrem uma conta em nome dessa pessoa, manda essa pessoa assinar dezenas, centenas de cheques e, de acordo com as suas necessidades, vão emitindo cheque por cheque. Eu li que há uma média de 4 milhões de contas fantasmas no Brasil? Sem dúvida. 4 milhões. A legislação brasileira é extremamente benevolente. Inclusive, na subcomissão de bancos, nós estamos saindo com um projeto de lei disciplinando esta matéria, porque é falta de uma legislação rigorosa que permite, ela não pune ninguém, ela não dá ensejo para que a sociedade possa ver coibida essa prática. Bom, nos Estados Unidos também é fácil abrir uma conta com outro nome? Não, é extremamente difícil. Tem certeza disso, doutor? Extremamente difícil. Porque eu vou lhe contar uma... Agora, existem lá fora, você abre uma conta num paraíso fiscal e movimenta, mas não dessa forma. Não, eu sei. Eu tô fraudulentamente. Eu estou falando nos Estados Unidos porque, por exemplo, nos Estados Unidos você chega num hotel, você assina a ficha com o nome que você quiser e ninguém te pede documento nenhum. Você não é como na Europa e no Brasil, a mostrar um documento, ou na Europa a mostrar um passaporte. Nos Estados Unidos não, você entra, o nome que você disse que tem é o nome que está ali. Mas se você Só que for você responde, claro. Sim. Você responde a um processo violento por falsidade ideológica se pegarem você. Mas não é obrigatório, né? A apresentação não é obrigatória do documento, comprovando a sua identidade. Então, para abrir conta, hoje em dia eu não sei como é que é, mas quando o W.C. Fields, famoso comediante do cinema americano, que era uma figura estranhíssima, né? Bebia muito e tinha algumas esquisitices, uma delas era o seguinte: ele abria, quando ele morreu, os herdeiros não puderam recuperar uma grande parte da fortuna dele, porque ele tinha mania de abrir conta, por medo, não sei de quê, de abrir conta em vários lugares dos Estados Unidos com nomes diferentes e depositar dinheiro. Então tinha dinheiro espalhado pelos Estados Unidos que nunca foi possível recolher, né, reaver. Então não sei se houve uma mudança na legislação bancária americana, mas o que eu sei é que se acontece o problema de pegarem qualquer pessoa... É a pena, não é? Vai para a cadeia. Vai para a cadeia. Tá certo? Bom, agora no caso aí dessa movimentação dos cheques, exclusivamente dos cheques movimentados pelos fantasmas do PC Farias, isso já, o total já é de quanto? Eu acredito que há muita confusão em termos de valores, porque quando se contabiliza, normalmente se considera os valores aplicados em banco, a entrada, o débito da aplicação, mas eu acredito que no final as contas fantasmas tenham movimentado aí na ordem de 120, 150 milhões de dólares. Nesse período de, o quê? 2 anos? Elas começaram a operar em julho de 91, foi quando foi aberta a primeira conta fantasma. Então é menos do que isso, é um ano, exatamente 1 ano e 1 mês. É 1 ano e pouco. É um volume considerável. 1 ano e 1 mês, a julho, a agosto. Os bancos, uma coisa que se fala pouco, né, na imprensa a gente não lê muito sobre isso, os bancos, esses bancos que estão operando com esse volume enorme de dinheiro, os bancos são cúmplices, são considerados cúmplices do delito? Eu não acredito que sejam cúmplices,
porque a legislação facilita a abertura de conta fantasma, não há penalidade para quem abre a conta, quer seja o gerente, quer seja o dirigente da instituição, quer seja o usuário da conta. Então, a legislação propicia esse tipo de irregularidade. Agora, é bom que o Banco Central analise caso a caso para que aqueles casos que sejam detectados que houve a cumplicidade, para que seja a instituição ou as pessoas envolvidas penalizadas de acordo com a legislação vigente. Isso que a gente está lendo aí, que já tem novos fantasmas para substituir os fantasmas, ou seja, o aparecimento dos subfantasmas. Esta semana, para mim, aqui em São Paulo, foi uma semana um pouco difícil, Jô, com relação a fantasma. Desde que nós começamos a trabalhar, eu desconfiava que um fantasma era meu amigo. Olha, você tem amigo fantasma, ô Jacques? Quando... Não é aquele que está na plateia, aquela caveira ali? Aquele ali é inofensivo. Aquele é inofensivo. Quando eu trabalhava em um determinado banco, eu convivi com um colega durante algum tempo e, quando começou a CPI, eu sabia que ele havia deixado a atividade bancária e estava integrado no corpo de executivos do PC. Mas eu torcia para que não chegasse o momento e eu viesse a descobrir que ele era um dos fantasmas. E, chegando esta semana a São Paulo, depois de analisar devidamente uma conta de nome Jurandir Menezes, confrontando com assinaturas pessoais desse amigo, ouvindo o perito, eu cheguei à conclusão de que esse amigo era fantasma, assinava por uma conta fantasma e, apenas constrangido, lamentei que tivesse pensado o contrário, mas tem que ir para o relatório e o Ministério Público dará o encaminhamento adequado. Agora, com relação a essas contas subfantasmas, o que acontece é o seguinte: nós verificamos lá em Brasília que uma conta, determinada conta, de quem não, essa conta, a empresa existe, os sócios existem, mas essa empresa cobrava do esquema PC determinado serviço e o dinheiro entrava, mas saía para uma conta fantasma, ou seja, tem um subfantasma se aproveitando, como ele não quer receber diretamente, recebe a mini propina. Quer dizer que foi criado o fantasma com CGC agora? Com CGC. Não com CGC, é uma pessoa física. Sim, mas recebe através de uma empresa? Recebe através da empresa. A empresa recebe a sua fatura, tudo, e paga indiretamente aquele fantasma beneficia, e é o que tudo indica o senhor Jorge Bandeira. Olha só. Você que é um ex-executivo de banco, como é que... O que você está achando dessa confusão que se faz no Brasil em relação ao sigilo bancário? Porque o sigilo bancário foi criado para proteger e não para acobertar. Não, o sigilo bancário não é para proteger bandido. Não é para acobertar, é para proteger... Para proteger quem abusa do sistema bancário. O sigilo bancário é para proteger pessoas que vivem dentro da legalidade, vivem dentro da legislação e que, de um momento para outro, possam ser extorquidas, possam ser, realmente, ter a sua privacidade devassada. Então, para isso, existe o sigilo. Mas há necessidade, inclusive, nós estamos também na subcomissão de bancos, propondo que haja uma revisão na legislação relativa ao sigilo bancário, para que o sigilo bancário possibilite às autoridades o acesso quando identificar que determinadas contas são fictícias, para que não se demore tanto a pôr a mão nessas pessoas que abusam do dinheiro público. Porque, Jô, a conta fantasma ou a conta de laranja, ela é utilizada por doleiro, por bicheiro, por traficante, por corrupto, ou seja, por pessoas que vivem na ilegalidade. E tem que ser coibido isso. Bom, eu conversei aqui com o caça-fantasmas da CPI do PC Farias,
deputado Jackson Pereira. Jackson, muitíssimo obrigado pela tua presença Foi um prazer, aqui conosco. Daqui a pouco a gente volta.